Bom, pessoal, vamos dar início a mais uma aula então. Hoje a aula vai ser um pouquinho mais chata, assim, mais enfadonha, porque a gente vai falar sobre custos aí, despesas, o imposto de renda que incide sobre as operações, né? Mas tem que saber, né? Tem que saber aí que além do valor que você realmente compra uma ação ou vende, há também algumas despesas que são embutidas aí, que são incluídas aí, também imposto de renda, né, e tudo. Eu peguei aqui um exemplinho aqui, uma nota de corretagem, tá? Eu peguei na internet mesmo, mas eu conferi aqui os valores das taxas aqui e está batendo. Então, para exemplo, serve muito bem, né? Então, vamos começar lá de cima. Então, lá em cima, geralmente não vai aparecer o nome da empresa aqui, né? Que é uma desenvolvedora. Vai aparecer a corretora, empresa corretora, telefone, cabeçalho, tá? Nada demais. Um pouco mais abaixo, você tem o dia, tá, do pregão. Então, para cada pregão, que você operar, vai ter uma nota de corretagem daquele dia. Então é bem interessante para você localizar eventualmente uma operação que você tenha feito, tirar alguma dúvida ou conferir o valor que você pagou, etc. Aí depois você tem o nome do cliente, tudo, né, o CPF, né, se for pessoa física, o CNPJ, no caso da jurídica, e as operações que você fez no dia. Então tá lá, né? Então, você tem vendas lá, a quantidade, o preço que você pagou, tem compras ali, no exemplo ali, BVMF, Cielo, Eletrobras, Hering, e assim vai. Então, tem todas as operações que, porventura, você tenha feito no dia. Os valores que pagou, a quantidade. Vamos às despesas. As despesas ficam sempre abaixo, no final, quase no rodapé da sua nota de corretagem. Então, o resumo dos negócios ali à esquerda, tá vendo? Não muda muito também de uma corretora para outra, é tudo bem parecido. Então, vendas, né? A soma de todas as vendas que você fez, tá? A soma das compras que você fez. No caso, para quem opera opções, a soma das opções que comprou e das que vendeu. Operação a termo, a gente vai ver também sobre isso, sobre opções também. Operações no mercado futuro, nada disso importa até agora. Valor das operações com títulos públicos, nossa, aí que não tem a ver mesmo. E ali embaixo, o valor das operações, a soma das operações que você fez, a soma das suas compras e vendas, né? Estamos falando de mercado à vista, então vamos falar pensando só no mercado à vista. Então, a soma das ações que você comprou e das que você vendeu naquele dia, tá? Só vale aqui para aquele dia. Abaixo o valor do ajuste para futuro, isso também se aplica a contratos futuros, não tem nada a ver com a gente. E aí sobre corretagem, na verdade isso aí nem incide mais, né? Nesse exemplo aqui tá, vai dar resultado sempre zero. O IR, na verdade, é a corretora que paga diretamente lá para a Receita Federal, não é tributado sobre o investidor. IRF sobre day trade, a gente vai falar depois só sobre IR, tá? Com calma, detalhadamente. Vamos chegar lá. Primeiro eu vou falar dos custos mesmo, aqui da operação mesmo, depois a gente fala sobre imposto de renda. Aí você tem o lado direito, o valor líquido das operações. Na verdade, é o valor das compras subtraída da venda. Então, tem um valor líquido lá o que é sempre o que for maior pelo menor, na verdade. Tá bom? Aí você tem uma taxa de liquidação. O que é a taxa de liquidação? É uma taxa pelo serviço, pelo conjunto aí de processos que envolvem a transferência dos recursos quando você comprou. Então, o dinheiro tem que ser transferido para o antigo dono daquela ação. Ou o contrário, né? Receber aquelas ações que você comprou, né? Então, toda essa prestação de contas, essa transferência de recursos é chamada de taxa de liquidação. A taxa de registro, na verdade, só vai ver também no caso de contrato futuro, no caso de mercado de opções, mercado à vista não tem taxa de registro. Taxa de termo, opções futuros, também é uma outra taxa específica desses mercados. Taxa ANA, aviso de negociação de ativos. Essa é uma carta aí que a Bovespa manda quando você negocia determinados produtos, tá? No caso do mercado à vista também não aparece, mas é sempre isenta, né? Pode ser que mude a regra, mas há muito tempo é isenta. A última vez que eu vi era 33 centavos, mas você não vai ver isso por enquanto. E emolumentos. Emolumentos é quanto que a Bovespa cobra para prestar o serviço. Né? O serviço de disponibilizar, né? Para você negociar, para você comprar e vender. Aí você operou, você paga por esse serviço, né? Corretagem. Então, a corretagem aí sim é da corretora mesmo. Varia muito de uma corretora para outra. Algumas são com valor fixo, outras com variáveis. Depende do valor que você operar, é mais interessante uma ou outra, ou até indiferente.
mas é para a corretora mesmo. O ISS depende da cidade onde a corretora está localizada, né? Então, o imposto sobre serviço é imposto municipal, depende da cidade onde a corretora está baseada. Não importa de onde você operou, não, importa onde a corretora está. Porque você não compra nada, quem compra é a corretora, você manda ela comprar. Então, você manda, ela compra e ela paga sobre esse serviço de compra, né? Então, tem um impostinho ali, imposto sobre um serviço, né? É bem baixo, tá? Isso aqui raramente é significativo. Outras, né, eventualmente uma operação, não com mercado à vista, mas operações diferentes, com contratos, com opções, pode aparecer algum custinho de outras assim. Nas aulas específicas sobre opções e sobre mercado futuro, quando incidir, eu vou comentar mais sobre isso. E o líquido? O que é o líquido? O líquido é o que realmente vai cair em caixa, não vai sair do seu caixa, né? O que vai sair do bolso aí. Então, se você comprou, vai aparecer esse Dzinho aí do lado do valor, além do negativo também nesse caso, e até errado, né? Negativo e débito, então é positivo. Tá, esquece isso. Então, apareceu Dzinho, quer dizer que é débito, né? Então vai sair do seu saldo aí, da sua conta, esse valor. Sempre tem esse líquido para, né? Então, o líquido para quer dizer a data que vai realmente cair na sua conta. Essa informação até interessante, é bom tomar um certo cuidado com isso, porque as operações em bolsa no mercado à vista são sempre D mais 3. Então você comprou dia 10 não conta, D mais 3. Então 11, 12, só dia 13 que vai cair na sua conta. Ah, mas cai no fim de semana, vai para o dia seguinte. Ah, vai ter feriado, vai para o dia seguinte. Detalhe, só conta aqui dia útil bancário paulistano, hein? Então, um pouco de cuidado aí ao contar com isso, né? Então, compra sempre uma semana antes, caso você esteja precisando do dinheiro, né? E então você tem esse líquido para, então ele já provisora, tá? Geralmente nos casos de venda, mesmo sendo em D mais 3, a liquidação, ou seja, você vendeu uma ação, você vai receber aquele dinheiro em D mais 3. Só que a corretora já libera para você comprar, né? Você pode já comprar com aquele caixa gerado pela venda que você fez. Por quê? Porque você vai comprar, vai pagar em D mais 3 também. Então tudo bem, eles estão bem seguros em relação a isso. É só realmente no seu fluxo de caixa, na hora de precisar realmente do capital, que você tem que atentar para esse detalhe aí. Além desses custos que aparecem na nota de corretagem, você tem, como eu falei, imposto de renda, que a gente vai analisar com mais calma, com mais cuidado, logo. Mas você também tem a taxa do seu DOC, do seu TED para a corretora, né? Inclusive, você só pode fazer transferência da mesma titularidade. Então, você quer operar na bolsa, tem que abrir uma conta na bolsa do seu nome, lá na corretora. Então, Matheus só transfere para Matheus, Roberto para Roberto, Priscila para Priscila e etc, né? Então, do seu banco de varejo lá, Bradesco, Itaú, Santander, sei lá, para a corretora, sempre da mesma titularidade. Então você tem esse custo de TED. Se você tiver ações em custódia, fica em custódia com a corretora. A maioria das corretoras elas cobram também uma taxa, tá? Valor geralmente baixo, até R$ 10, não passa disso raramente, de custódia. Então é uma taxa para manter as suas ações guardadas. Então tem essa taxa também. Basicamente é isso aí. Agora vamos falar do imposto de renda. Isso aí é chato. Vamos lá. Inclusive, pessoal, uma coisa importante aí para falar para vocês é que todas essas taxas, assim, etc., e a sua incidência, vou até antes mostrar da Bovespa, né? Então você tem aqui para você saber os percentuais. Então, pessoas físicas têm mais investidores, esse é interessante para você. Então, emolumento, liquidação, total vai dar isso. Raramente o custo é muito alto, tá? Isso aqui é mais. Se você for entrar pesado, aí você vai sentir um pouco, mas em geral é bem tranquilo. Mas é interessante, e aqui no caso é para day trade, ó. Então day trade é um pouquinho mais caro, né? O que é day trade? Comprou e vendeu no mesmo dia, ou entrou vendido e recomprou no mesmo dia. Aí a taxa é um pouquinho maior, mas também não tem grande impacto sobre a sua operação, sobre o seu investimento. Mas é legal considerar isso, na hora de você calcular, né, o quanto você quer ganhar numa operação. Se você for fazer um ajuste fino, o certo é você incluir também o imposto de renda, as taxas todas para você ganhar 1%, não é nada, ganhar 1% menos os custos, né? Inclusive, quando você trabalha com gerenciamento de risco, né, que em poucas palavras seria o quê?
Tem o stop loss e o stop gain. Stop loss, né? Para a perda, stop gain para o ganho. Então você tem vamos supor que você trabalha com stop loss e gain de 1%. Então a ação vai para usar um número didático, custa R$ 100. Então caiu para R$ 1, você vende a 99. Subiu para 101, você vende. Então ganha R$ 1 ou perde R$ 1. Aí você fala, mas se eu ganhar metade das operações, eu saio no 0 a 0. Não, não sai por causa dos custos. Né? E detalhe, quando você ganha, você não ganha 1%. Quando perde, você perde mais do que 1%. Então, fica de olho, então, na hora de você calcular quanto você quer ganhar numa operação, põe um pouquinho a mais, porque vai ter incidência sim, vai ser um pouco abaixo do bruto, né? É normal. Então, eu abri aqui o site da Receita Federal. Instrução normativa é RFB, Receita Federal do Brasil, número 1022, de 5 de abril de 2010. DOL, né, Dinheiro Oficial da União, de 7 do 4. Eu podia ter separado aqui para você já, né, até pede desculpa, né, mas, ó, quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos localizar lá onde que fala do mercado à vista, que é isso que a gente está estudando, né? O mercado à vista. Tá? A tributação, custo e toda a parte operacional, a gente vai ter que falar realmente nos módulos específicos, né? Porque são muito complexos aí, opções aí, só de opções vai ser bastante aula, então vamos ir por partes e eu vou dar uma pincelada em todos os mercados e você definindo mais ou menos aquilo que você quer se aprofundar, aí a gente estuda aquilo especificamente, que senão vai ficar muito pesado o curso, muito longo. Então vamos lá, transições das operações, opa, é aqui. Operações em bolsa de valores, mercadorias futuras assemelhadas e operações líquidas futuras fora da bolsa. Fora da bolsa é mercado de balcão, tá? A gente não tem acesso aí. O que que é? Você conhece um empresário que tem uma cidade anônima, mas eventualmente não está com ações na bolsa, mas mesmo que esteja, não importa. Você quer comprar ações dela, uma quantidade muito grande. Você faz essa transferência de títulos, faz essa aquisição de ações fora da bolsa, porque a quantidade é enorme, né? Um exemplo, quando a Perdigão aí comprou a Sadia, foi no mercado de balcão, né? Não foi uma operação lá na bolsa, lá apareceu uma ordem lá enorme, lá com todas as ações, não. Foi no mercado de balcão. Mas então vamos lá. Então, esta sessão dispõe sobre a incidência de imposto de renda sobre os ganhos oferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, em operações realizadas na Bolsa de Valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados existentes no país. Então vamos lá, artigo 45, né? Esta seção dispõe sobre a incidência do imposto sobre a renda sobre os ganhos líquidos oferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, em operações realizadas na Bolsa de Valores, de mercadorias e futuros e assemelhadas existentes no país. Todo mundo, né? Todo mundo vai pagar imposto. Aí depois tem lá, item D do parágrafo 1º do artigo 45, inclusive em operações de day trade realizadas em bolsa. Parágrafo 3º. Considera-se ganho líquido o resultado positivo oferido nas operações de que trata os artigos 47 a 51, realizadas em cada mês, admitida a dedução dos custos e despesas incorridos necessária à realização das operações. Ou seja, o imposto de renda só vai incidir sobre o lucro que você realmente teve na bolsa, então menos os custos, aqueles que eu falei, corretagem, emolumentos, ISS, etc. Aí no parágrafo 4, o imposto de que se trata esse artigo será apurado por períodos mensais e pago pelo contribuinte até o último dia útil do mês subsequente da apuração. Ou seja, você fez as operações que você fez em agosto, você tem que pagar o imposto geral DARF lá até o último dia útil de setembro. Aí aqui no artigo 46 define o imposto. Então, os ganhos líquidos oferidos em alienações ocorridas no mercado à vista, em operações líquidas no mercado de opções e a termo e em ajustes diários apurados no mercado futuro, sujeitam-se ao imposto sobre a renda à alíquota de 15%. Então, é isso que você vai pagar sobre o ganho. Então, no líquido lá, você ganhou R$ 100, vai pagar 15. Então, artigo 47. No mercado à vista, o ganho líquido será constituído pela diferença positiva entre o valor de alienação e o valor de venda do ativo e seu custo de aquisição, calculado pela média ponderada dos custos unitários. O que quer dizer isso? Como você comprou lá uma grande quantidade de ações, cada uma pelo seu valor, e o que vai valer é a média ponderada. Então, você comprou 100 ações a 10,
mais 100 ações a 20, vai aparecer 200 ações a R$ 15. Tá? Então, esses 15 já é a média ponderada, a nota de corretagem já dá esse valor já para você. Aí o artigo 48. São isentos do imposto sobre a renda os ganhos líquidos oferidos por pessoa física em operações efetuadas. Aí tem com ações no mercado à vista de bolsa de valores ou mercado de balcão, se o total das alienações desse ativo realizadas no mês não exceder a R$ 20.000. Ou seja, se o total das suas vendas der menos do que R$ 20.000, você está isento. Então você não precisa pagar imposto, independente do lucro que você teve, tá? Desde que a soma das vendas, e só das vendas, dê menos do que 20 mil. Aí no parágrafo 1º aí do artigo 48, tem uma questão interessante, peculiar. Relativamente às operações de que trata esse artigo, a pessoa física fica dispensada de preencher no formulário resumo de apuração de ganhos, renda variável, informações sobre as alienações isentas realizadas no ano calendário, exceto no caso de pretender compensar as perdas apuradas com ganhos oferidos em operações realizadas em bolsa sujeita à incidência do imposto. Então, ou seja, mesmo que você tenha realizado vendas em um determinado ano e todas elas, durante todos os meses, deram menos que 20 mil, ou algumas delas não deram menos que 20 mil, então você nem apurou, na verdade, nesse formulário que é citado aqui, na hora de você fazer o ajuste, você pode citar esses casos se você tiver tido perda. Então, você teve venda, sim, me deram menos que 20 mil, você não precisa nem declarar, não fazer nada. Ok, só que você teve perdas. Então, mesmo sendo isento da alíquota, ela dá dedução sempre na base de 15%. Então, se você perdeu R$ 100, você pode deduzir esses 15 depois no próximo ano calendário, caso você não tenha conseguido compensar nos meses subsequentes. Aí depois vem o porém, no parágrafo 2º, o disposto não se aplica às operações de day trade. No day trade, as regras vão mudar um pouquinho em relação a esses detalhes. Aí tem a retenção na fonte, né? A retenção na fonte você pode notar em algum momento, quando você vender alguma ação que você já possua, vai aparecer uma nota de corretagem lá, retenção na fonte lá, IR. Está aqui no artigo 52, ó, as operações referidas nos artigos 22D, 47, 49, 51, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte, a alíquota de 0,005%, 5 milésimos por cento. O que quer dizer isso? Você comprou uma ação e depois vendeu, obteve algum lucro, a corretora é responsável por apurar o imposto que vai ser retido na fonte, que é 0,005%, 5 milésimos por cento. Isso você pode depois deduzir também do imposto a ser pago, na hora de você gerar a DARF. Tá? Essa retenção a corretora que faz e ela que é responsável pelo repasse ao tesouro, tá bom? Então aqui no parágrafo 4º do artigo 52 diz o seguinte: fica dispensada a retenção do imposto de que trata este artigo, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 1. Ou seja, se 5 milésimos de por cento, caso esteja de menos que R$ 1, ele não incide, né? A corretora não vai te cobrar isso na nota de corretagem. Inclusive, quando ocorrer essa incidência, você vai poder debitar do imposto a pagar. Aí no parágrafo 8 do artigo 52 diz o seguinte: o valor do imposto retido na fonte a que se refere a este artigo poderá ser deduzido do imposto sobre ganhos líquidos apurados no mês, ou seja, você teve ganhos, esses ganhos você apuraria 15%. Mas você teve perdas também, então 15% dessas perdas você também usa para bater no imposto que você vai pagar no final das contas, né, na sua DARF. Aí depois, inciso 2º, 2, compensado com imposto incidente sobre ganhos líquidos apurados nos meses subsequentes. Então, em determinado mês, no fim das contas, você teve perda. Você calcula esses 15% sobre o valor da perda, o valor líquido da perda, tá? E você pode compensar no mês seguinte, caso você tenha ganho. E depois, o item 3, você também pode declarar, bater na declaração de ajuste anual que você faz, caso você não tenha conseguido compensar uma perda que você teve nem naquele mês e nem nos meses seguintes. Aí você pode declarar no ajuste anual para poder debitar, né, diminuir um pouquinho o valor do seu imposto a pagar, né, ou aumentar o seu a restituir, né.
Aí ele tem no item 4 aqui reforça, né, compensando com o imposto devido sobre o ganho de capital na alienação de ações. É apenas um reforço dos anteriores mesmo. Aí tem uma observação aqui no artigo 53 sobre compensação de perdas. Olha só o que diz. Para fins de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os ganhos líquidos, as perdas incorridas nas operações de que tratam os artigos 22, 47, 49, 51 poderão ser compensadas com ganhos líquidos oferidos no próprio mês, nos meses subsequentes, inclusive nos anos calendários seguintes, em outras operações realizadas em qualquer das modalidades de operações previstas naqueles artigos, exceto no caso de perda em operações de day trade, que somente serão compensadas com ganhos oferidos em operação da mesma espécie. Ou seja, o que você fez de day trade, deixa ele de lado por enquanto. O que você fez em operações comuns, aí sim você analisa, é mais fácil você fazer as duas. Operação day trade, uma declaração sua. Operação comum, uma outra. Aí você apura cada uma separadamente como se fossem de duas pessoas distintas. Né? E tem o que dizer aqui, que você também pode compensar não só as perdas que você teve no mesmo mês para bater um pouco de imposto, para compensar, mas também nos meses seguintes e também no ano calendário seguinte. Então é legal, uma perda às vezes significativa que você teve neste ano, né? Você, ano que vem você pode compensar ela e vai compensando até uma hora que você, né, abate tudo o que você tem a compensar, né? O que acaba ajudando também a recuperar, né, o seu patrimônio caso tenha tido uma perda mais pesada. Né? Aí vai falar agora das operações de day trade, né? Então vamos lá, artigo 54. Os rendimentos oferidos em operações de day trade, realizados em bolsa de valores, mercadorias, de futuros e assemelhadas, por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte alíquota de 1%. Então lembra aqueles 5 milésimos por cento no mercado à vista, nas operações comuns? Se for operação de day trade, ou seja, se for operação de compra e venda no mesmo dia, ou venda e recompra no mesmo dia, a alíquota é um pouco maior, é 1% sobre o lucro que você teve nessa operação. Aí no parágrafo terceiro ele fala sobre o método de apuração no caso de apuração day trade. Né? A contabilidade tem pelo menos aí 3 métodos de apuração, né? Pelo preço médio, né? Então preço médio de compra e preço médio de venda, que você pode ser considerado como uma base de cálculo para o lucro. Você tem o último que entra, o primeiro que sai. Né? Então, o último produto que você adquiriu é o primeiro que você vendeu, né? Porque às vezes cada produto comprado tem um valor diferente, cada produto vendido tem um valor diferente. Então, isso muda a sua base de cálculo, mas no caso da bolsa não. É o sistema mais comum aí, então o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então essa é a base de cálculo que na verdade a corretora que faz e já retém na fonte e você não tem nem muita chance de discutir, né? Aí no parágrafo 4º ele reforça, né, ó, será admitida a compensação de perdas incorridas em operações de day trade realizadas no mesmo dia. Ou seja, você fez um day trade de manhã, ganhou R$ 100, fez um day trade à tarde, perdeu 100, não vai ter imposto de renda, né, retido na fonte por causa disso, tá? Porque vai a apuração do dia todo e você compensa a perda que você teve, sempre. Aí depois, no parágrafo 6º do artigo 54, né, ainda, ele faz mais uma observação, né? Olha o que ele diz. Quando houver liquidação física mediante movimentação de títulos ou valores imobiliários em custódia, as operações não serão tributadas como de day trade, né? É claro, se estava em custódia, não é day trade, né? Day trade não entra na custódia. Você comprou e vendeu no mesmo dia. Na liquidação você já não tinha mais aquilo que você comprou, né? Então, mas tudo bem, é explicativo. Aí no parágrafo 8, né, exemplo do mercado comum, mercado que não é day trade, as outras regras acabam sendo bem parecidas. Né? Então, o valor de imposto retido na fonte pode ser deduzido do imposto existente sobre o ganho líquido apurados no mês. Né? Ou seja, a soma dos lucros que você teve com a operação de day trade gera um imposto X. Você pode deduzir desse imposto a pagar a retenção que houve na fonte, aí, esse 1%, né? Então acaba sendo significativo às vezes. E também compensado com imposto existente sobre ganhos líquidos apurados nos meses subsequentes, se, após a dedução de que trata o inciso, houver saldo de imposto retido. Então, mesma coisa, né? Então, igual ao outro mercado, o mercado comum, não day trade, você pode carregar aí esse imposto a compensar aí para os meses seguintes, caso naquele mês não seja possível você liquidá-lo, né? Aí depois ainda diz no parágrafo 9º, né?
Se ao término de cada ano calendário houver saldo de imposto retido na fonte a compensar, fica facultada a pessoa física ou as pessoas jurídicas de que trata o inciso 2 do parágrafo 12º solicitar a restituição dos termos previstos na lição da regência. Então, você ainda pode compensar aí, mesmo que passe muito tempo. Aí no fim do ano, no ajuste, você declara que teve uma perda. No caso aqui, compras de day trade, você consegue compensar isso daí. Aí depois o parágrafo 10, ele faz uma observação para deixar bem clara essa divisão entre operações de day trade e operações que não são de day trade, dizendo o seguinte: as perdas incorridas em operações de day trade somente poderão ser compensadas com os rendimentos aferidos em operação de mesma espécie, abre parênteses, day trade, né, realizados no mês. Aí no 11º ele define, né, o imposto. Então o resultado mensal da compensação referida no parágrafo 10, se positivo, será tributada a alíquota de 20%. Se negativo, poderá ser compensado com os resultados positivos de operação de day trade apurados nos meses subsequentes. Então, né, já fica essa informação. Então, day trade, o imposto no final das contas é 20%, e operações que não forem de day trade é 15%. Tá? Então é isso aí, gente. Em todos os sites aí, de todas as corretoras aí, tem mais explicações sobre como que é toda a composição de custo na hora de você montar suas operações, os custos que incidem. Então é legal olhar, né? Eu posso até falar aqui, mas como muda muito de uma corretora para outra, principalmente por causa da corretagem e por causa do ISS, cada corretora fica numa cidade, na hora de você for contratar a corretora, dá uma olhadinha se não tem nenhuma distorção eventualmente grande aí nessas despesas, né? Sinceramente, eu não acho que vale a pena se preocupar muito com toda essa questão burocrática, né? Você tem algumas corretoras e vários sites, né? Não vale nem citar porque são muitos mesmo, você acha na internet com uma grande facilidade, que já apuram para você o imposto. Alguns programas permitem, inclusive, que você baixe, né, faça o upload da nota de corretagem lá neles. Eles já apuram para você, vão acompanhando a sua custódia e gera até a DARF, né, a guia para você poder pagar o imposto. Algumas corretoras também disponibilizam um programa delas mesmo, acaba sendo mais fácil e até mais confiável, por causa do vínculo que eles têm com vocês. Então não precisa se preocupar com tudo. Esse detalhe que eu falei aqui, eu acho legal, porque é importante você saber, né, de onde vem cada custo, etc. Mas aqueles custos que eu mostrei na nota de corretagem, já vem direto, tudo automático. E o caso do imposto de renda, que seria um pouquinho mais complexo, né, por causa desses detalhes da legislação, as corretoras e alguns sites e programas na internet fornecem também, já fazem tudo isso para você sozinhos, né? Mas aí para quem quiser fazer, preferir planilhar aí no Excel, quiser fazer, também é bem fácil. No site da Bovespa tem informações mais detalhadas sobre essas despesas, o que é despesa, como que funciona cada coisa, mas não foge disso, tá? Nesse aspecto, é tudo muito simples, né? Tem até aquela frase, tem aquela frase até que autor anônimo, né, dizem, né, que numa corrida ao ouro, aquele que mais ganha dinheiro é quem vende as picaretas, né? Então você está lá comprando, vendendo, mas quem fornece a ferramenta é quem realmente está ganhando dinheiro, né? Isso aí acho que é bem claro, né? Mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Nossa vida seria pior também sem a bolsa, né? A gente tem essa possibilidade aqui de estar aqui junto também, de poder acessar, de poder participar, de ser sócio de uma Vale do Rio Doce, de uma Petrobras, de uma Gerdau, de um Bradesco, de uma Sul América. Então é muito legal isso que a bolsa fornece, né? Tem essas despesas, mas nada que seja intratável, nada que seja intragável, né? Os custos você gerencia, o risco você administra e a bolsa você opera, né? Então a gente compensa todas essas despesas operando melhor, né? Para isso basta estudar, né? Então é só continuar fazendo as aulas aí que a gente vai chegar lá, a gente vai chegar longe. Muito obrigado, gente. Eu acho que é só, né, por hoje. Acho que já foi bem um pouco pesada, né? Até um pouco chata, né, a aula. Mas foi importante pelo conhecimento mesmo que eu tentei passar aí para vocês e acredito que eu tive sucesso nisso, né? Falar e mostrar exatamente na legislação onde que estão as coisas.
A outra aula eu prometo que vai ser mais legal, mais dinâmica e que vocês vão gostar, tá bom? Muito obrigado, gente. Até a próxima.